No último domingo, nós tivemos manifestações em todo o Brasil. Obviamente, essas manifestações mexeram bastante com as emoções de um certo ministro ditador que manda e desmanda na nossa república atualmente. E ontem à noite, a notícia de que Jair Bolsonaro foi mandado para a prisão domiciliar. Para quem não acompanha a política a nível nacional, quero que vocês entendam que a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro é uma cortina de fumaça para o que aconteceu anteriormente ontem, que poucas pessoas tomaram conhecimento. O ex-assessor de Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro, que está fugido da Itália e perseguido por Alexandre de Moraes, assessor esse responsável por criar um gabinete de espionagem, entregou todos os documentos, prints e comprovações das ações ilegais de Alexandre de Moraes contra deputados, empresários e apoiadores de direita. Nesses prints, nesse vazamento, com essas provas ilegais que ele utilizou, principalmente para condenar os réus do 8 de janeiro a prisões de 11, 12, 13, 15, 16 anos de cadeia. Nesses prints e nesse material, antes dele decretar a prisão de Jair Bolsonaro, que começou a veicular no mundo inteiro, ficou comprovado que Alexandre de Moraes utilizou dados sigilosos do TSE para procurar essas pessoas e pedir as certidões negativas ou positivas. As certidões positivas era a garantia de que essas pessoas seriam e continuariam presas. Sabe o que era necessário para ter uma decisão positiva? Eles entravam nas redes sociais dessas pessoas e procuravam se tinha postagens dessas pessoas de verde e amarelo, se compartilhou conteúdos de Jair Messias Bolsonaro ou da direita, se seguia páginas de direita, se criticou Lula ou o Supremo Tribunal Federal e se era pró-Bolsonaro. Uma das pessoas é uma senhora de 74 anos, condenada a 11 anos de prisão. Essa senhora estava em prisão preventiva, precisou sair da prisão preventiva após 11 meses por causa que estava com uma hemorragia intestinal. E foi colocada novamente na prisão por Alexandre de Moraes baseado em postagens nas redes sociais. Ela não invadiu, não quebrou, não fez nada. Essa mulher está na cadeira de roda com 74 anos atrás da prisão hoje. Um outro caso, um vendedor ambulante que não participou, ele chegou à noite, após os atos do 8 de janeiro, para vender camisas e bandeiras. Ele tinha uma postagem de 2018 criticando Lula. Isso foi o suficiente para que esse homem esteja condenado e preso domiciliarmente hoje. E diversos outros casos. Se eu perguntar hoje para as pessoas, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, por que Bolsonaro foi mandado para a prisão domiciliar? Quantos sabem me responder? Quantos sabem me responder? Por que ele está em prisão domiciliar? Por causa do caso das joias? Não arquivado. Foi decidido que as joias eram personalíssimas, assim, tal qual os 11 containers do Lula era personalíssimo, ele faz o que quiser. Foi por causa da questão da pandemia? Também já foi arquivado. Foi por causa do Queiroz? Foi por causa da Marielle? Foi por causa de tentativa de golpe de Estado, que é a nova narrativa que eles estão colocando? Também não. Não há condenação. Bolsonaro é o único presidente em prisão domiciliar, ex-presidente, no mundo democrático, que está preso sem uma condenação sequer. Bolsonaro está preso porque as sanções que estão sendo impostas contra o Brasil, as sanções econômicas que estão sendo impostas contra o Brasil, que é o tarifaço, por causa que o nosso presidente da República, e posso dizer nosso, porque afinal de contas ele comanda o Brasil hoje, está com o BRICS, rodando o mundo querendo destruir o dólar. Por isso, esse tarifado de 50%, que não atingiu só o Brasil, atingiu vários países do mundo. E atingindo esses vários países do mundo, só o Brasil não soube negociar. Ao mesmo tempo, existem sanções que estão sendo colocadas contra Alexandre de Moraes, vários ministros do Supremo Tribunal Federal, mas essas não por uma questão que atinge o Brasil inteiro, como as questões das tarifas, mas sim por perseguir opositores, por esses dados estarem sob posse dos Estados Unidos, posse da União Europeia, posse dos países da OTAN, e são outros países que estão sancionando o Brasil. Quem está do lado desses ditadores hoje são países onde não existe nenhum pingo de democracia. Por isso, Alexandre de Moraes está sob a gestão hoje da Lei Magnitsky. Essa lei que ao lado dele está em grupos como o próprio PCC, como o Hezbollah, como ditadores mundiais que não podem sequer movimentar as suas contas. Esse é o herói de alguns aqui no Brasil, que prende, que solta, que faz simplesmente o que quer. E quero dizer mais, não comparem, não comparem. Um presidente condenado, 3 instâncias, que teve direito ao 1º grau de jurisdição, quando foi para o 2º grau de jurisdição, os desembargadores aumentaram sua pena, e essa pena foi confirmada no Supremo Tribunal Federal. Por isso foi preso. E dava entrevista da cadeia, fazia campanha para Haddad da cadeia. Fernandinho Beiramar fez um documentário de dentro da cadeia.
enquanto o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, não pode sequer falar. E se não falar, e alguém postar nas suas próprias redes sociais, ele também vai para a cadeia. Aí eu pergunto para vocês, se tinham tantas provas que esse cara era corrupto, se tinham tantas provas contra a gestão das vacinas, se tinham tantas provas, por que precisa botar o cara na cadeia simplesmente porque alguém postou uma foto ou uma fala dele? Por que precisa, Alexandre de Moraes, seu psicopata, por que precisa criar vários mecanismos jurídicos para fazer entender que ele descumpriu as regras da tornozeleira eletrônica que você colocou nele? Sendo que nem a imprensa, nem juristas, nem a promotoria sabe responder quais regras deveriam ou não ser cumpridas. Todas essas afirmativas que eu trouxe para vocês aqui, quanto às questões dessas certidões negativas ou positivas que Alexandre de Moraes usou ilegalmente para mandar todas essas pessoas para a prisão, demonstrando a farsa que é esse 8 de janeiro, a farsa que é essas condenações, jamais, senhores advogados que aqui estão, mais foi de conhecimento da defesa. O ex-assessor de Alexandre de Moraes está na Itália com essa documentação e esses prints. E Alexandre de Moraes ontem recebeu a notificação do Banco Central porque ele mandou retirar todas as contas e cartões de crédito desse ex-assessor, porque ele tem muita coisa para entregar. Apenas reconhece esse cidadão, apenas reconhece essa democracia no Brasil, apenas reconhece as pessoas que não têm um pingo de noção do que é liberdade. E eu provo isso para os senhores, porque eu tenho certeza que 100% de vocês, nesse momento, que estão ouvindo a minha fala aqui, está pensando, a Polícia Federal vai pegar ele. Sim, todos vocês pensaram isso agora. Rony passou dos limites. Rony falou demais. Rony falou demais. E a certeza que vocês têm de que eu posso sofrer alguma sanção, que eu posso ser preso ou que eu posso ter uma tornozeleira eletrônica amanhã, por causa das minhas falas, aqui nessa tribuna, como um vereador eleito, é a prova de só de vocês terem pensado isso, que nós não vivemos na normalidade no Brasil. Imaginem vocês, que dali a pouco gostam, estão achando bom porque é contra Bolsonaro. Imaginem vocês, se amanhã vier um outro, se o chicote mudar de mão, e essa pessoa simplesmente não gostar da fala de alguém e mandar para a cadeia. Tirar vocês do convívio com os filhos. Tirar vocês da vida sem ter nenhuma condenação. Sem, lá na ficha corrida de vocês, estar limpa. Imagine se isso acontecesse com vocês. Eu posso discordar de tudo, absolutamente tudo, que a esquerda fala. Eu posso discordar de tudo que um opositor meu fala. Mas eu morrerei defendendo o direito de todo mundo falar. Muito obrigado.